Bom dia, nação brasileira, estrangeiras e todos aqueles que vivem nesse imenso Brasil, a qual chamamos de pátria. Meus amigos, meu nome é Ângelo Azevedo e fiz esse canal com o intuito de trazer algumas condições existentes hoje em nosso país para debate. Um debate tranquilo, harmonioso acima de tudo, um debate de crescimento. Logicamente eu não sou o dono da verdade, nunca serei. O dono da verdade é Deus. E mediante algumas coisas que ao longo dos anos vem acontecendo em nosso país, eu falei, vou criar um canal cujo nome será um pouco de cada. Então nós iremos apresentar a vocês algumas matérias, logicamente elas serão discutidas, logicamente elas serão debatidas, mas aqui nós não criamos o canal para dizer que somos a coisa correta. É para levantar debate, e o debate ele sempre é e será saudável. Muito embora acreditamos que tudo que se debate seja aprendizado. Eu vou expor a minha matéria a vocês e, logicamente, eu tenho certeza que a audiência nos dará o retorno para que possamos evoluir na matéria ou finalizarmos de acordo com a harmonia daquilo que se pretende com o canal Um Pouco de Cada. Hoje, em especial, eu quero citar para vocês o seguinte: a matéria escolhida foi religião. E religião, nós sabemos que trata-se de espiritualidade, mediunidade e materialidade. Não deixa de ter a sua tríade. Então, meus irmãos, meus amigos, aqueles que são adeptos ao candomblé, aqueles que são adeptos à religião do evangélico, do protestante, do monoteísta, do teísta, enfim, há vários segmentos que hoje em nosso Brasil oferece, várias opções. E de acordo com o que escolhemos, o que a nossa diretoria, as nossas organizações sugeriram, depois de uma longa pesquisa nas redes sociais, escolhemos a matéria de hoje, o candomblé. Então, no meu pequeno conceito de conhecimento, meus irmãos, eu quero trazer para vocês o seguinte: o mundo era uma bola preta e por alguma eventualidade, em algum momento, Deus disse assim, que faça-se a luz. E a luz foi feita. Vendo Deus que a luz fazia bem, começou a desenvolver o mundo. E, logicamente, tudo do mundo foi bem estudado, porque ele é o supremo, ele é o superior. E não, fora disso, o candomblé. Desta forma, vale ressaltar que nós tivemos, começando lá do primórdio, aonde Deus disse assim, e a luz é boa, que faça-se a luz. Então, meu povo, espalhou-se nesse mundo criado por Deus, a qual vivemos, a condição de termos o livre arbítrio quando surgimos. Várias etapas se passaram,
vários exemplos surgiram e Deus foi nos orientando. E aí teve um sábio, não sei o nome, não sei quem é, porque a história não conta, que viu que o Espiritismo deveria também fazer parte desse universo. E criou-se então as vias necessárias para que o candomblé surgisse e expandisse. E ao longo desses anos, várias situações foram criadas até os dias atuais, aonde vemos muitas coisas, muitas diversidades. Alguns gostam e outros não gostam. E para isso surgiu um pouco de cada. Esse canal maravilhoso que vocês vão nos ajudar a crescer. Diante disso, meus irmãos, nós viemos para o mundo que enxergamos e vivemos. Cito isso, nós, porque nós somos descendências. Nós viemos de uma dinastia criada por Deus que nos deu a condição de chegarmos aqui e estarmos aqui. E assim sendo, nós passamos isso para chegar ao candomblé, tá? Estou paulatinamente detalhando para a gente chegar no candomblé. E o que aconteceu? Veio Gênesis, né? O primeiro mandato lá, dominado, guiado, articulado, comandado por Abraão. E depois veio Jesus. Aí começa verdadeiramente as nossas raízes, o candomblé. E aí, meus eminentes companheiros de debate, meus ouvintes, vamos lá. Jesus fez todo o trajeto que Deus determinou e em seguida mostrou-se, através de Jesus, a realidade do que Deus queria. Então eu pergunto a vocês, em que plataforma ou em que prateleira encontra-se a religião do candomblé? E aí eu vou incluir o catolicismo e as demais vertentes espirituais. Vejam bem, Jesus simplesmente cumpriu aquilo que determinadamente ele veio fazer, mas na hora do seu sacrifício, presta atenção, minha audiência, vamos prestar atenção, olha o detalhe. No momento do seu pior sacrifício, aonde foi levado à cruz e crucificado. Prestem atenção que vocês vão entender. Quando Jesus estava na cruz, no finalzinho ainda dos seus últimos respiros, um romano, que naquele momento era o sentinela que tomava conta daqueles três que estavam na cruz, e o principal deles era exatamente Jesus, foi lá e furou a barriga de Jesus. O que caiu? Sangue. Aonde? Na terra. E naquele momento ele passou a ser chamado de Cordeiro de Deus. Tem alguma similaridade
entre furar a barriga de Jesus e fazer um sacrifício ao orixá? O orixá não pode furar a barriga porque é espírito. Então oferta alguma coisa. Que o primeiro ato é salvar, no caso da Umbanda, e no Candomblé, esfriar a terra ou devolver à terra aquilo que dela foi tirado. Então, por aí, vocês podem avaliar que o canal Um Pouco de Cada vai trazer variedades, muitas variedades, com conteúdo de profundidade, para vocês analisarem, né? E no momento da análise e avaliação de vocês, nos classifique ou, através das perguntas e respostas, a gente pode também debater. Então, minha galera, meus irmãos, meus amigos, meu povo, eu digo para vocês o quê? Simplesmente nós temos uma harmonia muito similar com a história do cristianismo, né? Cuja religiosidade vem através do Criador, então é a mais antiga. E aí o que acontece, meu povo? Muitas vertentes, mas muitas vertentes foram simplesmente se criando. E aí entramos, eu quis fazer um asterístico, um adendo a vocês, para vocês começarem a analisar o que é espiritualidade, o que é materialidade e o que é mediunidade. São 3 itens diferentes. Então nós viemos, a essência do candomblé vem da espiritualidade, não da materialidade. A materialidade é o terceiro item a ser usado para formar a tríade. E agora a gente entra, então, realmente no conteúdo de candomblé, única e exclusivamente. E no candomblé, a história do candomblé diz que ele não chegou em uma data, ele nasceu da resistência. A semente veio no século XVI, mas a religião em si, ela é estruturada em um fenômeno afro-brasileiro no século XVI. As práticas africanas chegam com o tráfico dos navios negreiros. Chegam nesses navios várias pessoas de vários países, como, por exemplo, os bantus, os iorubás, os jejes. E esses elementos, para fazerem os seus eventos, eles faziam isso escondido, né? Ou seja, era secreto, porque era reprimido. Inicialmente conhecido como calundus, ou seja, os de matriz banta, era a crença, mas ainda não a organização que conhecemos.
O marco principal disso é o século XVI na Bahia. Por quê? A maior concentração de iorubais, inagôs e jejis e o aumento de negros, os nossos, considerados respeitosamente escravos da época. O que acontece? Eles se organizavam de forma restrita, exatamente para os feudais não os punirem. O marco principal, então, eles criaram os espaços estáveis, chamados terreiros, no futuro mais longínquo, mas eles criaram os terreiros. E é aqui que o modelo de nação como Quitu, Jeje, Angola se definem, exatamente por causa desses ditos, escravos da época, se organizaram e formaram o panteão que deu origem ao que a gente tem hoje. Desta forma, meus amigos, nasceu na Barroquinha, Salvador, o Ilê Axé e Anazô Oca, conhecido como Casa Branca, o Engenho Velho. Vocês me perdoem, mas eu estou com um pouquinho de conjuntivite, mas eu não poderia deixar de apresentar a inauguração desse canal hoje. Isso aconteceu entre 1820 e 1830. Essa é a data mais próxima do candomblé organizado, fundado, ou fundada por Aialorixás mulheres. Elas foram as matriarcas do início do candomblé no Brasil. E a matriz de outros terreiros também oriundo desta condição, desse nascimento. Meu povo, fica aqui somente esse gostinho inicial do nosso canal. A gente tem uma matéria e eu vou apresentando essa matéria de acordo com as possibilidades que a gente tem de se organizar. Com certeza, amanhã faremos mais um avanço explicativo dessa matéria a vocês. Tenham um bom domingo. Espero que vocês nos acompanhem para vocês terem uma noção diferenciada do que vocês viram até hoje nas mídias sociais. Aqui fica o meu abraço, o meu feliz domingo a vocês e que a segunda-feira possa ser de tranquilidade, prosperidade e de um trabalho gradativo para todos. Um beijo nos vossos corações. Muito obrigado.